Vamos trabalhar e acreditar. Vamos trabalhar e acreditar. Olá, amigo do Nepom, boa tarde. É com muita alegria, muita honra que eu estou aqui com vocês, discorrendo sobre mais uma temática espírita, divulgando e propagando a nossa doutrina. E hoje nós falaremos sobre a temática influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E essa temática nós nos aprofundamos, pegamos como fonte de pesquisa primária o Livro dos Espíritos. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento de Gotthold Ephraim Lessing, que foi um poeta, dramaturgo, filósofo e crítico da arte alemã, considerado um dos maiores representantes do iluminismo. Ele diz que um simples pensamento de gratidão elevado ao céu é a mais perfeita oração. E ela se coaduna com o pensamento espírita, no sentido, na medida em que diz que a oração não precisa ser formulada por palavras preconcebidas, porque a verdadeira oração é aquela que vem do coração, é aquele sentimento verdadeiro imposto nos seus pensamentos, nas suas palavras, quando é levada aos céus. Quando você se dirige a Deus, aos bons espíritos, aquele sentimento puro, aquele pensamento, aquela forma de gratidão que nós nos dirigimos ao nosso Pai. Então, um simples pensamento de gratidão, muitas vezes é uma oração pura, uma oração verdadeira, uma oração que chega de fato aos céus.
sendo muitas vezes a oração mais verdadeira do que aquela extensa, do que aquela que há uma preocupação maior com palavras belas, com a preocupação com a forma. Ora, as ditas orações pré-concebidas. Então, esse pensamento elevado, esse pensamento puro, é a melhor forma de nós nos sintonizarmos com o alto e com os bons espíritos. E essa sintonização, essa sintonia, essa forma de nós nos ligarmos aos bons espíritos, é que fará com que nós estejamos sempre sendo bem influenciados. Porque a todo momento nós influenciamos e somos influenciados, sejam pelos familiares, sejam pelos amigos, sejam pelos companheiros de jornadas. E somos influenciados com ideias, com pensamentos, com atitudes, com exemplos. E da mesma forma, também sofremos a influência dos seres do plano espiritual, que são os espíritos. Não nos iludamos achando que somos influenciados somente pelos seres corpóreos, ou seja, pelos seres encarnados que nos acompanham, que estão ao nosso redor. Isso é tão verdade que Allan Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, questionam as entidades espirituais se os espíritos influenciam, se eles influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E eis que obtém como resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Muitas vezes os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras são frutos dessa influência que nós recebemos. Porque se nós influenciamos aos outros, por que não seríamos também influenciados? Temos que ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos, com o que agimos, porque aquilo que emanamos também é aquilo que nós recebemos. E na pergunta 464, Kardec, preocupado com essa influência, ele questiona como é que nós poderíamos distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau. Porque é importante que nós tentemos fazer essa distinção. E os espíritos respondem: estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Porque Jesus já nos alertou que da árvore boa só dá bons frutos, e da árvore má dará maus frutos. Então, cabe a nós, quando nós estamos pensando, quando eu penso bons pensamentos, ele está vindo de qual fonte? Se são bons pensamentos, logicamente, de bons espíritos. Da mesma forma, as minhas atitudes, os meus sentimentos. Se eu estou acostumado a ter atitudes equivocadas, se eu estou acostumado a ter pensamentos maléficos, quer dizer que a fonte dos meus pensamentos e das minhas atitudes não estão sendo boas. Sejam eles precedidos de mim, sejam eles influenciados por outros seres encarnados ou desencarnados. Não podemos, com isso, querer imputar a responsabilidade a outrem, porque a responsabilidade cabe a nós. Se eu estou em sintonia com espíritos que emanam esses pensamentos, esses sentimentos, e estão encontrando ressonância em mim, é porque estão encontrando em mim essa fonte. Nossos pensamentos relacionam-se com os nossos sentimentos,
com a nossa mente, com o nosso coração. Nosso livre-arbítrio fará as nossas escolhas e a nossa vontade vai determinar a sintonia com os espíritos. Por isso que o tempo todo temos que estar analisando a origem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. É uma autoanálise constante, como Santo Agostinho nos aconselhou, pois ele dizia, como consta no Livro dos Espíritos, que ele fazia toda noite, ao deitar, ao dormir. Ele analisava a sua atitude diária, se correspondia ao que ele esperava, se correspondia ao bem que ele queria fazer e ao mal que ele poderia evitar. E na resposta 484, os Espíritos vão nos dizer que os espíritos bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Em contrapartida, os espíritos inferiores vão sintonizar com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. Há um adágio que diz: me dizem com que tu andas, que eu te direi quem és. E o contrário também é verdadeiro. Me diga quem és, que eu te direi com quem andas. Porque ao analisar o que você faz, como você age, o que você pensa, eu poderei dizer qual o tipo de companhia espiritual ou qual o tipo de sintonia espiritual que você está tendo. Claro que nós estamos o tempo todo sendo convidados a nos melhorarmos. Não quer dizer que, se atualmente eu estou agindo desta forma, eu não posso me melhorar. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, o tempo todo, a todo instante, nos convida, nos faz esse convite de mudarmos a nós mesmos, para seguirmos os seus passos, para seguirmos os seus conselhos, para seguirmos a sua doutrina. E o Espiritismo, quando nos traz esse conhecimento da pluralidade das existências, já nos mostra que através das nossas reencarnações, temos não somente um convite, como a oportunidade de alçarmos voos maiores rumo à perfeição. Por isso que na questão 525, Allan Kardec questiona se os espíritos eles vão exercer alguma influência nos acontecimentos da vida. Pois, se o tempo todo nós estamos sofrendo essa influência nos nossos pensamentos e nos nossos atos, os espíritos então vão influenciar nos acontecimentos da nossa vida? E eis a resposta: certamente, pois que vos aconselho. E ele então redargue na questão 525A. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Ou seja, por mais que a influência dos espíritos ocorra nos nossos pensamentos e até mesmo nas nossas atitudes, elas jamais vão ocorrer fora das leis da natureza. Pois Deus jamais permitiria que isso aconteceria. Pois se o próprio Cristo, quando aqui veio, disse que ele não veio contrariar a lei, porque Deus permitiria que essa influência sobre nós aconteceria. Até porque, se nós temos o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as consequências que deles advierem. E comentando essa questão, essa resposta da 525A, Kardec diz que nós imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deve manifestar
por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre o representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Porque a influência dos espíritos vai encontrar justamente esse limite no nosso livre-arbítrio. Podemos ser sugestionados, podemos sofrer a influência, mas sempre a atitude, o final, vai caber a nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, consta que essa questão da fé, de seguirmos o conselho dos bons espíritos, ele fala que imaginemos que estejamos em um deserto, que estejamos morrendo de sede, e no deserto o nosso caminho bifurca. E podemos seguir tanto pela direita quanto pela esquerda. E o bom espírito, então, nos sugere que sigamos pelo caminho da direita e assim prontamente o fazemos. Se é um homem de fé, ao seguir pelo caminho da direita encontra água, sacia sua sede e assim não desfalece. Se é um homem de fé, ergue os olhos para o alto e agradece a Deus pela boa intuição que teve. Se é um homem de pouca fé, ele vai simplesmente se vangloriar por ter seguido o caminho da direita ao invés do da esquerda. Porque a influência dos espíritos em nossas vidas, a forma como eles agem, diversamente do que muitos imaginam, do que muitos acreditam, não vem de forma tão explícita, como Kardec nos diz. Não vem como uma varinha mágica, como às vezes o imaginário popular diz, uma fada madrinha, ou uma fada, ou algo similar. Com a varinha mágica, concedendo os desejos que nós queremos. Ele vem de forma sutil, emanando pensamentos, vibração, sintonia, nos sugestionando, nos simplesmente tentando nos mostrar um caminho, tentando influenciar os nossos atos. Cabe a nós, pela lei de sintonia, de afinidade, cedermos ou não, porque o homem, como Kardec nos advertiu, ele acreditando seguir o próprio impulso, vai sempre conservar o seu livre-arbítrio. Os bons espíritos sempre respeitam o livre-arbítrio do outro. Sempre vai respeitar aquilo que você quer. Ele lhe sugere. Cabe a você seguir ou não. Cabe a nós, através dessa distinção, como foi dito anteriormente, se vamos seguir os bons conselhos ou não, ou os maus conselhos, ou as más influências. Os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las. Porque até mesmo essa influência que nós sofremos, até mesmo essa interferência que nós sofremos, se assim podemos chamar, é para o cumprimento das leis da natureza. Porque tudo o que acontece segue o que Deus propõe a nós, o que Deus permite que nos aconteça. Nunca vai ser para derrogar as suas leis ou para infringir aquilo que foi feito por Ele para nós. Temos o livre-arbítrio. Na questão 531, Kardec vai questionar: a malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? E os espíritos vão dizer: muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade,
se Deus o permitir, para continuar a nos experimentar. Porque podemos ter o receio de que, quando nós sofremos esse mal, essa malevolência de alguns seres que nos prejudicaram na vida, ao desencarnarem, esse mal há de cessar. Como acontece muitas vezes em alguns processos obsessivos, que são essas influências maléficas que nós sofremos. Só que, como os Espíritos nos dizem, o ser reconhece a injustiça e o mal que causam, mas também não é raro de acontecer que vão continuar a nos perseguir com essa animosidade, se Deus o permitir, para continuar a nos experimentar. Como é que nós poderemos pôr um fim a isso, podemos pôr um termo a isso? Qual é o meio que nós podemos utilizar para que isso não aconteça? Os Espíritos nos dizem, na resposta à questão 531A, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, pois assim acabarão por compreender os seus erros. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão, ao verem que nada ganham com isso. Tudo é lei de sintonia e afinidade. Se nós praticarmos o bem, se nós orarmos, se nós nos esforçarmos para vencermos as nossas más tendências e más inclinações, nós não sintonizaremos com esses espíritos que queiram fazer o mal ou queiram influenciar de forma maléfica a nossa vida. Nós não sintonizaremos com quem não estiver na nossa faixa vibratória. Se nós estivermos em uma faixa vibratória elevada, nós só sintonizaremos com aqueles seres elevados. Cabe a nós, somente a nós, exclusivamente a nós, escolhermos as nossas companhias espirituais, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, para que nós pormos fim a qualquer tipo de onda maléfica, qualquer tipo de atitudes ou ciclos viciosos no mal, que nós tenhamos começado ou não, ou que estejamos sofrendo essa influência ou não, basta que nós mudemos o nosso padrão vibratório. Os tratamentos desobsessivos justamente focam nessa questão. Os tratamentos espíritas, eles, além de nos ajudarem, seja pela fluidoterapia, sejam por outros meios, sempre mostram para que nós tentemos mudar, fazermos a nossa reforma íntima, mudarmos a nós mesmos, procurarmos mudar as nossas atitudes para levarmos o nosso padrão vibratório. E aí temos que buscar os meios, a ajuda necessária para isso, caso eu não esteja conseguindo fazer sozinho. Temos os meios necessários nos centros espíritas, através da ciência, da psicologia, da psiquiatria, se for necessário, a depender do caso. Mas Deus colocou os meios necessários ao nosso alcance para conseguirmos melhorarmos a nós mesmos. E se nós já estivermos de alguma forma nesse processo, temos também os meios para dele sairmos, pois tudo que estamos passando, tudo que nós estamos sofrendo, há uma forma de sairmos. Não há mal eterno. Muito pelo contrário. O mal é passageiro. E continuando o questionamento, na questão 469, Kardec faz assim: por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus, já que estamos sofrendo o tempo todo essa influência? E aí os espíritos vão dizer: praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós.
Evitais escutar sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Todas as vezes que nós recebamos, ou que nós, antes de agirmos com algo que saibamos que vai causar a discórdia, paremos e pensemos. Ou seja, tentemos não agir por impulso. É engraçado que muitas vezes, quando nós vamos agir, mesmo que por frações de segundo, nós temos a consciência se essa atitude vai ou não causar a discórdia, vai ou não causar a briga. E pelo nosso orgulho, agimos porque achamos que estamos na razão. Reflexionemos. Quando nós sofremos, segundo o nosso juízo de valor, uma injusta agressão, antes de nós revidarmos, nós pensamos e procuramos, infelizmente, muitas vezes, revidarmos de tal forma que machuque também aquela pessoa que nos ofendeu. Porque nós achamos que temos que pagar na mesma moeda, ou pelo menos sairmos com a razão. Porque ainda, devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, achamos que ter razão é termos a última palavra e rebaixarmos, humilharmos, ou pelo menos destruirmos com argumentos aquela pessoa que julgamos que está cometendo essa injusta agressão, segundo o nosso ponto de vista. Pois, segundo os ensinos, muitas vezes depende de vós afastar os males ou, pelo menos, atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirva dela, e é principalmente por meio de vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse é o sentido destas palavras: buscai e acharei, batei e se vos abrirá. Elucidação constante na resposta à questão 532 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes, quando estamos em estado de desespero, clamando a Deus, aberto a boas sugestões dos bons espíritos, vem aquela palavra de consolo ou aquele sentimento que nos conforta. Podemos não saber naquele instante de onde veio, mas vem aquele consolo ou vem aquela bússola norteadora, justamente com a resposta que precisamos para seguir adiante e tomar a atitude correta. É quando nós estamos suscetíveis, abertos, emanando bons pensamentos, bons sentimentos. E tudo isso só depende exclusivamente de nós. Tanto atenuar os males, quanto afastar os males. Claro que devido ao nosso estágio evolutivo, até mesmo o momento atual que nós estamos, no mundo ainda de provas e expiações, sofremos essa oscilação. Não conseguimos manter um estágio vibratório elevado constante. Temos os nossos altos e baixos. Mas procuremos, quando estivermos num padrão mais baixo, no mesmo instante que nós percebermos isso, nós nos centrarmos, tentarmos elevar o pensamento a Deus, seja através de uma oração, como foi dito logo no início. Não precisa ser essa oração linda que leve meia hora, uma hora. Uma palavra de gratidão, um sentimento verdadeiro, uma palavra de conforto. Basta colocarmos um sentimento puro elevado aos céus, para que nosso padrão sintonize com os bons espíritos e nós não precisamos ficar nutrindo sentimentos negativos, porque se nós nutrirmos sentimentos e pensamentos negativos, que tipo de companhia nós atrairemos para nós? E os espíritos nos elucidam que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem,
que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Quantas vezes, numa situação que naquele momento, no presente, nós julgamos um mal, quando passa um tempo que nós superamos aquele mal, nós percebemos que foi um bem que nos aconteceu, que aquele dito mal apenas nos preservou ou trouxe um bem melhor ainda. Porque nossa visão ainda é limitada. Não temos a visão do todo, do todo. Nossa visão apenas vê o agora. Não conseguimos ter ainda a visão do que do que nos aguarda. Só temos a visão, como bem dito pelos Espíritos, do momento presente ou focado em nós. E Deus, que é onisciente, onipresente, perfeito, que conhece tudo e a todos, que sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos, que só quer o nosso bem, jamais vai querer que um mal nos aconteça. Em tudo que nos acontece é para o nosso bem. E aquilo que nos parece um mal, não é um mal. Como eles nos dizem, desse mal resultará um bem. Mas nossa visão ainda é um pouco limitada com relação a isso. Por isso, a tudo dai graça, como já nos disse o apóstolo. A tudo dai graça, a tudo agradecei. Vamos agradecer a Deus por tudo o que nos acontece, porque podemos tirar uma lição boa de tudo que nos passa. Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, tem um livro, Psicologia da Gratidão, que ela nos ensina que esse sentimento da gratidão é um sentimento maravilhoso que pode nos ensinar. Porque de tudo que nos acontece, temos que extrair a gratidão, até de um aparente mal que nos acontece. E a gratidão, ela pode ser cultivada, ela pode ser aprendida, depende da gente. Depende da gente agradecer, depende da gente aprender a agradecer, aprender a ver o lado bom das coisas, aprender a tudo ver uma coisa positiva, por pior que possa nos apresentar. Basta tirarmos um pouco o foco do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E aí, no livro dos Espíritos, vem 3 perguntas que juntas lerei aqui de forma sequencial, porque juntas nos trazem uma lição de extrema importância. São as questões 535, 535A e 535B. Quando nos acontece alguma coisa boa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? E eles nos dizem, os Espíritos, agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos Espíritos bons, que foram os agentes de sua vontade. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem e para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito por essa felicidade passageira que não merece, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. Tudo o que nos acontece de bom, devemos agradecer primeiramente a Deus, pois sem Ele nada nos teria acontecido. E depois aos Espíritos bons que foram os agentes de sua vontade. Temos que agradecer tudo a Deus, mas ainda, devido às nossas imperfeições, temos a tendência de agradecer somente as coisas boas e esquecemos de agradecer por aquilo que julgamos não ser bom. Mas quando nos acontecem as coisas boas, agradeçamos a Deus e também aos bons espíritos. E se nós esquecermos de agradecer, se nós não praticarmos essa psicologia da gratidão, como nos ensina a Joana de Ângeles, os espíritos já nos alertam. Se nós esquecermos de agradecer, o que é que nos acontece? O mesmo que acontece aos ingratos.
E ainda tem aquelas pessoas, pela nossa visão limitada, nós achamos que, por elas estarem vivendo num aparente estágio de bonança, na questão material, que nada agradecem, né? Nada pedem, mas aparentemente, no mundo físico, elas têm tudo. Tudo vai bem. Como dizem, nasceu virado para a lua. Tudo vai bem. Têm as posses, só vivem rindo, têm uma aparente felicidade, têm várias conquistas materiais, uma felicidade tremenda, muito grande. E às vezes nós questionamos, meu Deus, ela não fez nada, nem agradece, nem pede, tem tudo, por quê? E eu, que tudo agradeço, que tudo peço muitas vezes nem coisa material, não me acontece nada, eu tenho uma visão limitada, como nos disse anteriormente Kardec. Eu tenho uma visão limitada. Mas, mesmo com minha visão limitada, eu agradeço tudo, não me acontece nada. Aquele outro que nada pede, que nada agradece, é rico, tem tudo, vive num aparente estágio de conforto. Que injustiça é essa? E os Espíritos nos dizem que é preciso ver além, é preciso ver o final. Nós estamos com a visão limitada. E como nós acreditamos e professamos na doutrina espírita, não podemos perder de vista que a vida não se encerra com os cerrados olhos para o mundo físico. Muito pelo contrário. A verdadeira vida se inicia no mundo dos espíritos. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito tiver recebido, tanto mais terão de restituir. E aquelas pessoas que receberam muito na questão material, a aprovação da riqueza, terão também que prestar as contas, como tem tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Não podemos ter essa visão limitada e achar que a verdadeira felicidade está nas posses materiais. Não podemos ter essa visão limitada de achar que a nossa vida está adstrita a essa encarnação que nós estamos. E porque essa aparente felicidade do outro, que tem a matéria, é a verdadeira felicidade. Temos que cultuar e cultivar dentro de nós os verdadeiros valores espirituais, que são os valores do ser e não os valores do ter. Por isso que devemos a tudo agradecer. Pois, como nos dizem os Espíritos, na resposta à questão 258A, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Devemos, quando cultivamos esse sentimento de gratidão, esse sentimento de amor, esses bons sentimentos, nós atraímos os bons espíritos e as influências que nós sofrermos deles serão influências boas. Em contrapartida, se nós cultivarmos em nós esses sentimentos da discórdia, do egoísmo e do orgulho, esses sentimentos perniciosos e viciosos, quais companhias nós teremos? Cabe a nossa reflexão. E com relação a essa influência, essa interferência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, alguns exemplos que nós conseguimos pincelar. Há outros, mas apenas alguns para poderem ilustrar a nossa abordagem. No livro Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 13, há um caso de Antonina, que por desilusão amorosa decide dar fim à sua vida. E só não conseguiu isso graças à intervenção do assistente Canderaro, que na noite em que ela pretendia se suicidar, a submeteu a um passe magnético, levando-a a uma hipnose profunda, o que fez com que sua alma se emancipasse, e nesse momento ela foi levada ao encontro com dois espíritos, o de sua mãe e de uma amiga de longas elas, que
a aconselharam a desistir da ideia. Após acordar, já mais disposta e com outro ânimo, ela não mais pensava no assunto, resolvendo carregar a sua cruz. Será que já não aconteceu isso conosco? De nós dormirmos com a ideia fixa de fazermos algo que nós tínhamos a consciência de que não nos faria bem, e quando acordamos, já acordamos mais dispostos a abandonarmos aquela ideia e nos resignarmos com obediência e resignação a seguirmos com os ditames do que nos foi proposto por Deus? Também no mesmo livro, No Mundo Maior, no capítulo 14, ao caso de Antídio, que Canderaro lhe impôs como medida drástica uma enfermidade na qual ficaria preso ao leito por alguns meses para evitar que ele fosse parar no hospício, dado que o alcoolismo de que era vítima fazia-o delirar e ao se libertar um pouco do corpo e com isso ter contato com algumas entidades que o atormentavam e o utilizavam como uma taça viva. Essa ação de Canderaro foi movida em atenção às intercessões da esposa e dos 2 filhos de Antídio. Por isso que foi dito que às vezes o mal que nós achamos que é um mal, na verdade é um bem que nos acontece. Porque Antídio, quando ele foi levado a ficar acamado por alguns meses, alguns puderam até achado que foi um mal que lhe aconteceu, na verdade foi um bem para evitar que algo pior lhe acontecesse, já que ele estava sendo vítima de alguns obsessores, devido ao alcoolismo em que ele era portador. Então, algumas reflexões que podemos observar e pincelar e até trazermos para alguns fatos que podem ter acontecido ou em nossas vidas ou de algum conhecido nosso. Também no livro Entre Dois Mundos, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, nós temos a história de Marco Aurélio, que é o personagem que vinha sendo vítima de hipertensão arterial, mas não se cuidava. A sua mulher estava enferma, fato que ele via como um estorvo, e passando a tê-la como um fardo exaustivo, que a morte natural não arrebatava. Ele então começou a pensar na possibilidade de dar uma ajudinha para que ela voltasse mais rapidamente ao mundo espiritual, ideia que o seu obsessor potencializava. E numa noite consagrada à folia carnavalesca, ele partiu para realizar o seu plano. Tomou de um pequeno vidro com a substância letal, derramou-a em um copo predisposto a levá-la aos lábios da enferma, a sua esposa. E para não permitir que envenenasse a esposa, o espírito Arquimedes enviou-lhe alta carga de energia, fazendo-lhe o coração disparar, aumentando e bombeando o sangue para o cérebro. As artérias dilataram-se e, trêmulo com a vista embaçada, ele levou a mão ao peito, rolando ao chão, quebrando o copo e derramando o líquido terrível, contorcendo-se e desenvolvendo o ictus cerebral ou AVC. Então, esses exemplos demonstram a interferência dos espíritos, muitas vezes, nos nossos atos do cotidiano, interferências benéficas que fizeram com que aqueles personagens deixassem de praticar atos que gerariam consequências mais profundas na sua vida espiritual. E de tudo isso, nós entendemos que nosso livre-arbítrio não é pleno, como muitos de nós julgamos, pois sempre ele vai estar limitado à vontade de Deus. Nós estamos sempre adstritos à vontade de Deus. Então, temos que ter a consciência, temos que ter a consciência de nossos atos, de nossos sentimentos, de tudo aquilo que nós cultivamos, de tudo aquilo que nós temos que a consciência que aquilo que atraímos é aquilo que nós cultivamos.
A vontade de Deus é que vai reger a nossa vida, que vai governar os nossos atos. E nós não podemos fugir das leis de Deus, pois são elas que vão reger o nosso cotidiano, a nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório. E se nós temos como proposta cultivar os nossos bons pensamentos, sentimentos, temos que nos perguntar: e como é que eu estou cultivando isso no meu ambiente doméstico, nesse momento em que nós temos que nos resguardar mais, até como uma medida de evitarmos a propagação dessa Covid-19, esse momento peculiar que nós estamos vivendo? Como é que eu tenho feito, cultivado nesses bons pensamentos e sentimentos no meu ambiente? Com quais companhias espirituais eu tenho procurado atrair? Como é que eu tenho vivido os meus dias, os meus momentos? Quais companhias eu tenho procurado ter ao meu lado? Porque a melhor forma de nós atrairmos os bons espíritos é fazendo o bem, através da vivência e prática do amor, por meio da caridade, da oração e do cultivo de bons e salutares pensamentos e sentimentos. E para nós encerrarmos, eu trago um pensamento atribuído à Madre Teresa de Calcutá. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E para iniciarmos esse ano de 2021, há uma mensagem de Chico Xavier para nos servir de reflexão. E a mensagem diz o seguinte: que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizados no amor. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos guie nesse ano de 2021. Que seja repleto de coisas maravilhosas e saúde e paz para todos nós. Fique com Deus e que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre.